A paz do Senhor, meus irmãos, que bom que você está aí para que eu possa compartilhar com você o segundo vídeo da série Desqualificados. Se você ainda não assistiu o primeiro, eu vou deixar aqui o link aqui embaixo para que você possa acompanhar a série desde o início. Hoje iremos falar sobre inveja e comparação, inimigos do ministério. Está imperdível. Antes de continuar, eu queria pedir a você para que você compartilhasse esse vídeo com seus amigos, nos grupos da igreja, que você deixasse aqui nos comentários a parte que mais tocar você e que você possa se inscrever se você não for inscrito no canal ainda, ok? Então vamos lá. 2 Coríntios capítulo 10, o verso de número 12, diz assim: Não nos atrevemos a nos classificar como esses indivíduos, nem a nos comparar com eles, que se julgam tão importantes, ao se compararem apenas uns com os outros, usando a si mesmo como medida, só mostram como são ignorantes. Paulo está falando sobre a comparação. Paulo ele não se compara com aqueles que estão no hype, aqueles que estão na alta, no tempo dele, os grandes pregadores, os grandes evangelistas, missionários, apologetas da fé cristã. Paulo vai dizer: eu não me comparo com eles. Porque quando eles se comparam uns com os outros, tendo eles próprios como medida, só mostra como eles são ignorantes. A comparação é uma das maiores armadilhas da nossa geração. As redes sociais são como um palco constante, onde todos parecem estar brilhando. Eu não sei se é assim com você, mas quando acaba o culto no domingo à noite, por exemplo, vou abrir o meu coração já no início para você, eu não gosto nem de entrar nas redes sociais. Ou quando eu entro, eu posto o que eu tenho que postar da igreja e saio. Porque é foto e mais foto de igreja, de culto, de ministério de louvor, de pregação, é vídeo, é banner, que você olha assim e diz: parece que eles são melhores do que eu. Parece que Deus abençoou eles e esqueceu de mim. Então, para evitar a inveja, a comparação, é melhor nem entrar nas redes sociais no domingo à noite depois do culto. Porque você vai começar a se comparar ou você vai desejar ser ou ter o que o outro tem. Pega a visão. Ficamos observando e nos sentindo cada vez menores. Observe essa frase do pastor Steve Furtick. A comparação é o inimigo da alegria e a inveja é o veneno que mata a ingratidão. Viu que eu falei do culto de domingo? Às vezes o nosso culto é maravilhoso, é um culto lindo, e a gente sai tão alegre, volta para casa com a nossa família, e aí a gente vai entrar na rede social e vê uma igreja que está em outro nível, e a gente fica triste. E aí a gente começa a se comparar. E aí a gente deixa de ser grato e começa a ser ingrato. Começa a reclamar, começa a murmurar. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje. A comparação é o inimigo da alegria e a inveja é o veneno que mata a ingratidão. Primeiro, a comparação nos afasta da nossa própria jornada. Quando você compara sua vida com a de alguém, está assumindo que o que vê é a verdade completa. Mas você não vê a luta. Você só vê o palco. As redes sociais, por exemplo, ela não mostra o processo. Ela não mostra a luta, a renúncia que aquela pessoa que postou enfrentou para chegar ou para ser quem ela é. E nós, quando começamos a se comparar, a gente só compara com o palco, com o que a pessoa deixa a gente ver.
com o sorriso, com o carro, com a roupa, com o cabelo, com o tamanho da igreja, com a oratória perfeita, com o intelecto, e a gente começa a diminuir, mas a gente não viu o processo que aquela pessoa passou. As redes sociais, por exemplo, só mostram o palco. Ela não permite a gente ver a luta que a outra pessoa passou. E às vezes a gente se compara e estamos querendo pular as etapas. Isso é pecado. Quando nós não vamos no nosso ritmo, lutando, avançando, conquistando aquilo que Deus tem para nós e já queremos correr, saltar, isso é pecado. Porque é preciso ir no nosso ritmo. Nós precisamos entender que é uma escada, um degrau de cada vez. Quem quer subir de elevador vai quebrar a cara. Quando chegar lá em cima, vai perceber que pulou etapa, que não aprendeu aquilo que era básico para que ele pudesse suportar a pressão que é lá em cima. E aqueles que estão subindo devagar, no seu ritmo, enfrentando os processos, eles estão amadurecendo, sendo preparados por Deus para chegar lá em cima. Então não tenha pressa de chegar aonde Deus preparou para você. Não tenha pressa. Quantas vezes olhamos para o sucesso dos outros e sentimos que nunca seremos bons o suficiente. Olhamos para o palco dos outros e nos esquecemos que Deus nos deu uma jornada única. Quando vivemos preso à comparação, nos afastamos do propósito que Deus desenhou para nós. Quando o pastor André Valadão lançou o CD Milagres, e eu vi ele cantando e tocando teclado e ministrava, eu fiquei encantado. E eu disse assim, eu preciso aprender a cantar. Eu preciso aprender a tocar, para que eu possa fazer igual o pastor André Valadão. E depois eu percebi que eu não sabia cantar. E depois eu percebi que tocar era difícil. E eu também não estava conseguindo aprender, nem assimilar as notas. Então eu desisti. Eu estava olhando o palco dos outros. Eu estava me comparando e pude perceber que eu não era tão bom igual o meu irmão, que estava ministrando, cantando e tocando teclado. Quando a gente começa a se comparar, a gente deixa de trilhar a jornada que Deus tem para nós. A gente quer ser a cópia. A gente quer ser como A, como B, e se esquece que quando Deus nos criou, Ele nos criou para um propósito. Então, ainda que eu admire alguém que toca teclado e ministra louvor, é ele. Deus deu essas ferramentas para ele ou para ela. Para mim, Deus me deu outras ferramentas e que elas vão ser úteis para o meu ministério. Quando eu quero fazer igual a outra pessoa, vai faltar a ferramenta. Por quê? Porque Deus não me chamou para trilhar aquele caminho. Deus me deu as ferramentas necessárias para que eu pudesse trilhar o caminho que Ele desenhou para mim. Conta-se uma história que um pai preparou 2 malas. Uma mala para um filho que iria para o Nordeste, clima tropical, quente, perto da praia, e preparou a mala de forma adequada para o clima que aquele jovem
iria, praia. Para o outro filho, ele mandou para um lugar mais frio. Então ele preparou uma mala com roupas e acessórios de frio que viesse aquecer o seu filho naquelas noites de frio. Só que aqueles jovens, eles começaram a discutir e de repente trocaram a mala sem perceber. E aquele jovem que foi para o verão, quando abriu a mala, ele estava animado para ir para a praia, só tinha calça, moletom, casaco, touca, luva, meia. E ele percebeu que aquela mala provavelmente não era para ele. Ou o pai tinha errado, ou ele tinha trocado com o irmão dele. E aquele outro irmão que estava no frio, quando foi abrir a mala para pegar um casaco, uma luva, uma touca, ele percebeu que só tinha short, blusa, hidratante e protetor solar. Então ele disse: ou meu pai errou, ou meu irmão levou a mala que foi feita para mim. Resumo da história: o pai não errou. O pai preparou a mala conforme o destino. Foram os filhos que trocaram a mala. Deus é como esse pai. Ele nos deu uma mala preparada conforme o destino que ele estabeleceu para nós. Não invente de trocar a sua mala com ninguém. Isso é, Deus já colocou dentro de você dons, talentos, as ferramentas necessárias para que você cumpra o seu chamado. Comparar-se é roubar de si mesmo a beleza da sua própria história. O problema de se comparar é que olhamos para o ser humano e cada um foi feito por Deus de forma exclusiva. Somos diferentes uns dos outros. E isso temos qualidades e defeitos distintos. Na obra do Senhor, a diversidade é proposital para que haja unidade. Cada um de nós fomos feitos de formas diferentes. Eu não sou igual a você. Você não é igual a mim. Há 20 anos, 15 anos atrás, estava no auge o Congresso Missionário dos Gideões da Última Hora. E tinha um jeito de se vestir, tinha uma forma impostando a voz de falar e tinha uma forma de pregar alegoricamente. E naquele tempo, quase todos os jovens pentecostais que pregavam tinham o sonho de ir para os Gideões. Então compravam um sapato brilhoso, um terno imponente, uma gravata colorida e não podia esquecer do suspensório, porque naquela época era moda. O pregador do hype daquele momento usava suspensório. Então era comum você ver jovens pregadores usando suspensório. E um amigo meu chegou para mim um dia e disse assim: Diego, tu não vai conseguir ser um grande pregador e eu acho que tu não vai alcançar esses grandes congressos. E eu fiquei assim: por quê? E ele disse assim: porque a tua voz é fraca. Tu não consegue impostar a voz. Tu não tem aquela voz de pregador que hoje, nos dias atuais, seria o Juno Trovão, né? Tu não tem essa voz grossa, grave. E eu cocei a cabeça e pensei assim: mas será que Deus não vai me usar porque Ele não me deu a voz do pregador A, o jeito do pregador B, o intelecto do pregador C? Será que eu vou ser penalizado por uma coisa que não está na minha mala? É claro que não. Deus não vai me cobrar aquilo que Ele não me deu. Porque se Ele não me deu, é porque Ele não queria que eu fosse igual àqueles pregadores que estavam no hype. Ele queria que eu fosse desse jeito e que eu adorasse e servisse a Ele do jeito que Ele me fez.
Ô irmão, como é bom entender que Deus nos fez diferentes uns dos outros. Eu não preciso ser igual a você e você não precisa ser igual a mim. Imagine um corredor que ele tem o objetivo de vencer a corrida e ele está na frente e ele começa a olhar para os lados, para olhar para os outros corredores, para trás, para ver o ritmo, para ver como é que eles correm. Com certeza, esse corredor vai ficar para trás, porque ele vai perder o ritmo e ele vai perder o propósito, que é ultrapassar a linha de chegada. Quando nós estamos olhando para o ministério A, para o pregador B, para o pastor C, quando estamos preocupados com o que os outros estão fazendo, estamos perdendo o ritmo, estamos perdendo o propósito. Deixe de olhar para os lados, deixe de se comparar com os outros. Faça aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. E não se preocupe com o que os outros estão fazendo. Deus não te chamou para ser grande. Deus não te chamou para ser próspero. Isso é consequência. Deus te chamou para ser fiel. Quando Deus nos chamar e pedir conta do que fizemos com os dons e talentos que Ele nos deu, Ele não vai perguntar o tamanho da nossa igreja. Ele não vai perguntar se pregamos nos maiores congressos, se lideramos as maiores equipes, se recebemos os maiores cachês. Ele quer saber se a gente foi fiel. Segundo, a inveja nos impede de ver o que Deus já colocou em nossas mãos. A inveja é como um câncer que devora o seu coração aos poucos. Ela nos impede de ver o que Deus fez e já colocou em nossas mãos. Ô irmão, como é triste quando a gente vai conversar com pastores, com líderes, e você senta, a primeira pergunta que eles fazem é: quantos membros tem na tua igreja? Qual é o teu salário? Quantos batizados teve esse ano na tua igreja? Que é isso, irmão? Eles não perguntam como nós estamos. Eles estão pouco preocupados como está a nossa família, como está a nossa mente. Eles não estão preocupados se estamos pregando a palavra com fidelidade. Eles só querem saber se a nossa igreja é maior ou menor do que a deles. Eles não estão preocupados como estamos fazendo. Eles querem saber o nosso resultado. Sabe qual é o problema disso? Gera um pragmatismo. Fazer por fazer. Ou fazer pelos resultados. Não importa se o evangelho está sendo pregado, se a motivação está sendo correta. O que importa é o tamanho da igreja que pastoreamos, são os congressos, as igrejas que pregamos, o tamanho das equipes que lideramos, os feitos, os resultados que nós temos. E isso está errado, porque isso vai gerar competição e isso vai gerar inveja. E a inveja vai destruindo o nosso coração aos poucos. Não se engane, não é como começa, é como termina. Todo homem e mulher de Deus começam da forma certa, humildes, quebrantados, dependentes de Deus. Eles só querem servir. Só que com o passar do tempo, a inveja vai contaminando o coração dessas pessoas. Eles vão perdendo a inocência. E eles deixam de se preocupar com vidas e começam a se preocupar com status. Eles deixam de cuidar de ovelha e começam a cuidar de bens. Essa é a armadilha que o diabo coloca diante de nós. A comparação, a inveja, que vai fazendo com que a gente perca a inocência. Biblicamente falando, seria o primeiro amor.
o desejo de servir de graça, de fazer a obra do Senhor como um privilégio, de estar participando do que Deus está fazendo. Voltando para a inveja, ouça isso. Quando estamos ocupados demais, olhando para a grama verde do vizinho, deixamos de cuidar do nosso próprio jardim. Deus nos deu talentos, habilidades e oportunidades. Mas se estamos sempre desejando o que os outros têm, nunca conseguiremos ver o valor que já recebemos. Se você tiver o hábito de olhar para os outros e desejar o que os outros têm, você não vai dar valor ao que Deus já lhe deu. Existem oportunidades que são únicas para você. Só que você está preocupado com a oportunidade do outro. Existem talentos e habilidades que são suas e de mais ninguém. Ninguém vai ler como você. Ninguém vai liderar como você. Ninguém vai cantar como você. Ninguém vai evangelizar como você. Ninguém vai fazer o que você faz como você. Porque naquilo que Deus te criou para fazer, você é o melhor. Mas se você estiver olhando o que os outros estão fazendo, o talento dos outros, as oportunidades que os outros têm, você vai ficar, eu não tenho, eu sou desqualificado, eu não presto para isso, eu nunca vou conseguir fazer. É porque você está olhando o que os outros têm e não consegue reconhecer o valor que Deus te deu. Provérbios capítulo 14, verso 30, diz assim: o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. O invejoso não quer o que o outro tem. O invejoso quer que o outro não tenha. E por fim, o pior tipo de inveja, ele quer ser o outro. Eu não sei se você, em algum momento, já percebeu que dificilmente alguém reconhece que é invejoso. Porque a inveja é como o mau hálito. Quem tem, não sabe que tem. O invejoso, ele não quer que o outro tenha. Às vezes ele tem algo melhor ou sabe fazer melhor, mas ele não quer que você tenha a oportunidade. Às vezes a gente mesmo tem, faz e não quer que o outro faça. Não quer que o outro tenha. Isso é diabólico, irmão. Como Salomão disse, isso vai apodrecer os teus ossos. Não caia na armadilha da inveja, porque você vai perceber que os maiores problemas da humanidade começaram por causa da inveja. Vamos para o primeiro assassinato da Bíblia. Lembre-se do que aconteceu com Caim e Abel. A inveja de Caim cresceu tanto que o levou a destruir a própria família. Quando permitimos que a inveja nos domine, acabamos nos tornando escravos dela e deixamos de desfrutar do que Deus já nos deu. O que é que Abel tinha a ver com o sacrifício meia boca que Caim ofereceu? Caim tinha que resolver com Deus, não era com Abel. Abel ofereceu com excelência o melhor. Foi Caim que ofereceu qualquer coisa. Abel não era culpado do sacrifício rejeitado de Caim. Caim queria tirar satisfação com alguém, era com Deus. E nesse sentido não é de impor a vontade dele.
nesse sentido, seria de pedir perdão, se arrepender e pedir uma nova chance para Deus. Mas contrário a isso, a inveja de Caim foi tão grande, porque Deus recebeu o sacrifício de Abel, que ele matou Abel. E quando Deus perguntou, aonde está o teu irmão? Ele disse, e eu sou lá, guarda-costa do meu irmão? Olha para aí, irmão. A inveja tomou conta de Caim, a ponto que Caim não reconheceu o que Deus havia dado para ele. Ali era o momento dele devolver para Deus o melhor. Quando a inveja toma conta de nós, nós agimos como um homem caído, revelando a nossa natureza pecaminosa e fazemos coisas que até o diabo duvida. Isso porque a inveja apodrece os ossos. Ela vai destruindo o nosso coração, a ponto da gente olhar para o nosso próprio irmão como inimigo, a ponto da gente olhar para o nosso pastor, para o nosso líder, para quem Deus colocou sobre nós, espiritualmente falando, como inimigo. Agora, trazendo para os líderes, a ponto de fazer com que os líderes vejam seus liderados como inimigos, por causa da inveja. Isso é diabólico. Deus não está aonde tem competição. Deus não está aonde a inveja encontrou espaço e está minando o amor, o temor. É por isso que a inveja é uma armadilha que o diabo usa para tentar nos destruir, para paralisar o nosso ministério. Se você vê algum irmão seu, Deus abençoando, se você vê algum parente seu, Deus dando oportunidades, não veja como uma competição. Não fique chateado. Espere o tempo de Deus. A porta vai se abrir. Existem cadeiras, posições, oportunidades que são suas e ninguém vai tomar. Eu lembro que na igreja que eu cresci, tinha outros jovens comigo que também amavam a Deus, que serviam com muita alegria e que a gente foi crescendo junto no ministério. E é interessante porque o pastor da época gostava de uma pregação mais tranquila, mais estudada, bem preparada. E como eu disse, naquele momento eu estava como dos Gideões, imitando os pregadores que estavam ali no auge. Roupinha colorida, gravata alinhada, terno, sapato, suspensório. E eu comecei a ser escanteado. E os outros começaram a avançar. Depois de um tempo, aqueles jovens começaram a esfriar na fé e pararam no ministério. E aí o diabo veio no meu ouvido e querer fazer com que eu ficasse feliz com isso que estava acontecendo. E se não fosse o Espírito Santo, eu teria pecado e cantado sabor de mel. Mas naquela hora o Espírito Santo me deu temor. E eu orei por eles e disse, Senhor, tenha misericórdia deles. Cubra eles com teu sangue. Não perde eles para o diabo. Porque a inveja ela é sutil. Ela pega o nosso coração ferido e machucado. Aí vem o sentimento de vitimismo. Eu sou a vítima, eu sou escanteado, eu aqui não sou reconhecido. E aí o diabo encontra e joga a sementinha da inveja para fazer com que você olhe para o teu próximo, olhe para o teu líder, olhe para o teu parente como uma competição, como uma guerra. E não é desse jeito. Pertencemos ao mesmo time. Fazemos parte da mesma família. Entre nós não deve ter o sentimento de superioridade.
muito menos de inferioridade. Dentro da casa de Deus, cada um tem o seu valor. Cada um é importante para o bom andamento da obra do Senhor. E deixa eu te contar uma coisa que talvez nunca te disseram. Tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo. Terceiro, para a gente encerrar. A comparação rouba nossa identidade em Cristo. A comparação nos faz perder de vista o que somos, tentando nos transformar em uma versão distorcida do que achamos que deveríamos ser. Ô irmão, você acredita que eu já preguei roncando? Já. E eu achei o máximo, porque eu consegui fazer aquilo. E eu já preguei assim: Senhor, coloca anjos na porta, anjos na tribuna. Não faz nem o meu estilo. Não combina comigo. Porque a comparação nos faz perder de vista quem somos. Eu já deixei um bigode bem grandão para impor respeito. Eu já usei roupa que me deixava mais velho para impressionar os mais velhos. E simplesmente eu percebi minha esposa, amigos próximos, conversando comigo, que aquele ali não era eu. Obrigado, Jesus, porque o Senhor sempre tem pessoas que sinalizam quando a gente precisa parar, pensar e até mesmo dar meia volta quando precisa. Porque a comparação, você vai tentar ser outra pessoa e você vai rejeitar quem Deus te criou para ser. E isso vai criar uma versão deformada sua. Quem sabe você está assistindo nesse momento e está tentando ser outra pessoa. No meu tempo, há 15 anos atrás, é esse o contexto que eu estou contando aqui. Hoje em dia tem outro contexto que talvez você está tentando ser. E o problema é que isso vai deformar quem realmente você é. Porque você precisa descobrir quem você é em Cristo e ser essa pessoa que Deus te criou para ser. Quando vivemos baseados na comparação, deixamos de lado a identidade que Deus nos deu. Cada um de nós é uma obra única. Se você já tirou a sua identidade, você vai perceber que a gente tem uma digital única que diz quem somos. E nenhuma outra digital no mundo todo é igual à sua. Porque Deus fez você um bicho raro. Não tem outra pessoa igual a você. Pode ter parecida, mas igual a você não tem. Ele nos chamou de uma forma que só nós podemos cumprir. O que Deus te chamou para fazer. Só você pode fazer, ninguém mais. Deus já preparou todo o contexto da sua história. Ele fez com todas as características necessárias para que você possa ser o personagem principal da sua vida. Um dia, eu fui conversar com um presbítero da minha igreja, lá em Recife, e eu fui falar para ele que o pastor não estava me entendendo, porque eu tinha um ministério, é tempo de semear avivamento. E eu achava o máximo, fazia cartaz com fogo, foto, eita coisa linda. E o pastor disse assim para mim: Diego, quem tem um ministério à parte da igreja é porque quer dividir a igreja. É porque tem o pensamento de lá na frente fundar um ministério. E eu fiquei muito triste com isso, porque eu amava e amo ainda a minha igreja, eu faço parte nesses 30 anos. E eu fui conversar com esse presbítero.
E eu disse assim: presbítero, eu estou muito triste, o pastor não me entende, quer parar o meu ministério. Ele não compreende o que Deus me chamou para fazer. E aquele presbítero muito sábio, ele disse assim: Diego, você ama a sua igreja? Eu disse: amo. Você crê que o pastor é um homem de Deus e quer o seu melhor? Eu disse: sim. Ele disse: então pare hoje com esse negócio de ministério e se dedique ao ministério da sua igreja, porque Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida neste ministério. Como aquele presbítero, eu conheci ele há muitos anos, eu guardei aquela palavra e obedeci. Sabe qual foi o resultado? A maioria dos pregadores, dos líderes que eu admirava daquela época, caíram. Já não são mais aqueles homens que eram lá no passado. E eu, para a glória de Deus, ouvindo meu pastor, ouvindo amigos espirituais, permaneço no ministério, mesma alegria, intensidade e coragem daquele dia, daquela conversa. Mas Deus preservou a minha vida, preservou o meu ministério por causa da minha obediência ao meu pastor e à minha liderança. Eles estavam sinalizando o que o céu queria que eu fizesse. Cuidado, quando você se encher de orgulho e achar que sabe tudo e que está na direção correta, Deus vai usar homens e mulheres espirituais para te orientar, para estarem ao seu lado. Aprenda a ouvir. Obedeça. Porque a nossa obediência atrai o favor de Deus. Quando quebramos um princípio, esse princípio volta e nos quebra. Atente para os homens e mulheres que Deus colocou sobre a sua vida para lhe orientar e interceder por você. Comparação é como tentar usar a roupa de outra pessoa. Nunca cabe direito. Nunca fica confortável. Nunca é para você. Eu já ganhei roupa de outras pessoas. É interessante porque você fica tão feliz porque ganhou aquela camisa e depois você percebe que ela está muito apertada. Ou ela está muito folgada. Porque ela não é o teu tamanho. Ela não é sua. Ela é de outra pessoa que você vai passar a usar. Quando você tenta ser outra pessoa, quando você vive se comparando, você não vai conseguir ser a outra pessoa e nem você. Pare hoje de se comparar. Quando você vive na comparação, se esquece de quem Deus disse que você é. Você está tão focado na outra pessoa. Eu tenho que pregar igual Camila Barros. Eu tenho que falar igual David Leonardo. Eu tenho que falar igual Augusto Nicodemos. Eu tenho que ser um evangelista igual Diego Ribeiro. Epa, calma aí, irmão. Tu não tem que ser nada disso. Você pode admirar. Você pode respeitar. Você pode honrar. Mas você não pode querer ser o que eles são. Porque a forma que Deus fez eles não cabe você. O processo que eles estão enfrentando e já enfrentaram, você não suportaria. Então aceite ser quem você é, do jeito que você é, porque a graça de Deus vai te capacitar e vai te usar para a glória de Deus. Um dia, Pedro perguntou a Jesus sobre o futuro de João. Jesus disse como cada um morreria, só não disse sobre João. Aí Pedro perguntou: Jesus, e João? Aí Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça vivo até que eu venha, o que te importa? Quanto a você, siga-me. Jesus nos convida a focar em segui-lo, sem nos preocupar com o que os outros estão fazendo,
sempre terá alguém fazendo algo maior e melhor do que você, do que eu. Aprenda a manter o foco no que Deus te chamou para fazer e faça o seu melhor. Eu acho muito lindo. Algumas pessoas que eu sigo na rede social postam 50 livros e fazem uma pose bem bonita. Eu já tentei. Eu já coloquei a meta de ler 12. Eu já coloquei a meta de ler a Bíblia 2 vezes no ano e não consegui. Porque eu tenho o meu ritmo. O que eu não posso fazer é deixar de ler. No meu ritmo, eu preciso ler. Eu preciso estudar. Eu preciso servir. Eu preciso fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Ainda que outro faça melhor. Ainda que outro faça mais do que eu. Mas naquilo que Deus me chamou para fazer, eu preciso ser fiel. Deus requer de nós fidelidade no que Ele nos chamou para fazer. Bill Johnson, um pastor norte-americano, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: quando você entender plenamente quem Deus te chamou para ser, você não vai querer ser ninguém além de si mesmo. Irmão, quando eu entendi que Deus me chamou para ser Diego, eu não quis mais ser João. Eu não quis mais ser Marcos. Eu aceitei a minha identidade em Cristo. Filho, amado, precioso, que tem um jeito particular e que tem uma forma, aleluia, de adorar única, de servir, que ninguém serve igual a mim. Eu lembro que um dia eu fui pregar no sertão de Alagoas, uma igrejinha bem pequenininha, e eu preguei, foi uma coisa linda, uma igreja avivada, um culto maravilhoso. Enquanto outros pregadores iam para o meio do povo tirar foto, receber elogio, eu vi uma criança sentada na porta da igreja. Essa criança tinha uns 8 a 10 anos. E eu peguei o que eu tinha de mais precioso, que era a minha Bíblia. Sentei do lado dela, direcionado por Deus. E eu disse assim: Deus tem algo precioso na tua vida. Deus tem um plano maravilhoso para realizar através de você. Fica firme, não desiste. Leia a Bíblia, ora, porque Deus vai te usar. E eu quero te dar esse presente como um marco desse dia. E entreguei para ele. Não tenho notícias, não sei o nome dele, nunca mais o vi. Mas eu fiz aquilo que Deus estava me direcionando e aquilo que Deus me chamou para fazer. O que é que Deus te chamou para fazer, Diego? Acreditar nos improváveis. Encorajar pessoas que não acreditam em si. Levantar pessoas que estão caídas. Correr da multidão. Correr dos holofotes. Porque eu sou tímido. E isso atrapalha. E estar ao lado de pessoas que realmente querem amar a Cristo. É por isso que nós criamos o projeto Viver por Ti. Já fazem quase 10 anos que o Viver por Ti existe. Na rua evangelizando. Na favela. No morro. Debaixo de ponte. Aleluia. Na pandemia a gente estava lá na rua. Cuidando de gente. Distribuindo alimento, roupa. E eu quero terminar contando um testemunho para edificar você. Um dia eu ganhei muita fralda, muita roupinha de recém-nascido. E a gente foi fazer uma ação no centro de Recife. E eu falei assim com meus amigos: meu Deus, eu tô com uma mala cheia de roupinha de criança. E é de menino. Eu tô cheio de fralda de recém-nascido, PE. Eu disse assim: meu Deus, será que eu vou encontrar alguma criança essa noite? E eu orei: Senhor, faz com que eu encontre uma família, uma mãe com um recém-nascido, que eu possa entregar
essa mala e essas fraldas para ela. Fomos evangelizar. Louvor, palavra, alimento, distribuição de roupa. Daqui a pouco vem um casal com um bebê recém-nascido e pergunta assim: tem roupinha de criança aí? Tem alguma coisa para o meu filho? Era um menino. Naquela hora eu disse: louvado seja Deus, era você mesmo que eu estava esperando. Abrimos o carro, pegamos a mala, pegamos as fraldas e entregamos para eles. Porque foi para isso que Deus me chamou. Se eu tentasse ser outra pessoa, eu não teria tido essa experiência. Mas Deus me chamou para as ruas. John Wesley disse: a minha igreja são as ruas. Oh, Deus maravilhoso. Deus te criou do jeito que você tem que ser. A comparação e a inveja roubam a nossa paz, matam nossa alegria e nos impede de viver plenamente o propósito de Deus. Liberte-se da necessidade de ser como os outros e você verá como é ser plenamente você em Cristo. Que Deus te abençoe. Esse é o segundo vídeo da série Desqualificados, que você possa compartilhar. Deixa aqui nos comentários a parte que mais falou com você. E conta aqui embaixo, se você tiver coragem. Você já tentou ser outra pessoa? Você já teve inveja? Escreve aqui nos comentários. E se você já foi liberto dessas duas armadilhas, escreve também como é ser você. Não existe nada melhor. Que Deus abençoe, um abraço e até o terceiro vídeo da série Desqualificados.